Gente, vamos revisar então toda aquela parte do ciclo, tá? Bem devagarinho, só para lembrar. Eu botei esse slide que a gente já falou dele, né? A ideia aqui é mostrar para vocês, para lembrar como é que as válvulas se fecham e lembrar que o fechamento de válvula, né? As papilas ali batem, então produz um som que a gente chama de bulha cardíaca. A abertura de válvula não produz som. Essas cordinhas que tem aqui são só para ancorar essa válvula, não sair voando, porque a pressão dentro do ventrículo, por exemplo, é muito alta. Quando o ventrículo contrai, provoca o fechamento, né? Tá? E aí a gente tem algumas fases desse ciclo. O que é as fases do ciclo? Fases que se repetem no assístole e diástole. Então, tudo aquilo que se repete, né, a gente acaba chamando de ciclo. Nosso ciclo circadiano, nosso ciclo respiratório, ciclo cardíaco, enfim, se repete diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, né? Existem coisas cíclicas na vida da gente. E o coração não é nem diariamente, é a cada menos de segundo vai começar a repetir. Nós temos mais ou menos 70 batimentos por minuto, então são 70 ciclos por minuto. Não é? E aí temos as fases, que é a contração isovolúmica e a ejeção, que é a parte da contração ou da sístole, e as outras duas fases, relaxamento isovolúmico e enchimento, que são as outras duas divisões da diástole, né? Então, quando ocorre o relaxamento dos ventrículos. Essas fases aqui a gente já conversou por cima um pouquinho, mas elas têm subdivisões. A gente vai falar um pouquinho mais delas. Esse slide aqui a gente usou, vou usar no final para dar uma revisada, tá? E a primeira fase, a gente pode começar o ciclo por onde vocês quiserem. Eu acho mais fácil de entender, e acostumei também, a começar pela contração isvolúmica. Você pode encontrar algum livro, cara, começando por relaxamento, começando pela sístole do átrio, enfim. Né? Às vezes você pode encontrar por outro início. Cada um marca como acha melhor para entender. Eu acho mais fácil começarmos pela contração isvolumétrica ou isovolúmica. Esse termo está errado, viu? Isovolumétrica é um termo mais antigo e eu não percebi. Tá? Isovolumétrica, volúmica. Isovolumétrica é um termo mais antigo, porque achava-se que o coração contraía sem diminuir. Isovolumétrica, né? Se refere à metria também, volume e metria, quer dizer, o coração contrai, mas diminui o tamanho. O volume de sangue que está dentro. Então, o sinônimo isovolumétrico que estava aqui está errado. Não se usa mais, é um termo que antigamente se usava, tá? Ele contrai, ventrículos contrai, diminui o tamanho deles, a contração muscular faz com que as fibras se encurtem, né? Então, a fibra se encurtando diminui o tamanho, e diminuindo o tamanho, não pode ter aquele termo de isovolumétrica. Bueno, mas mesmo assim, independente do nome dessa encrenca, a contração isovolúmica se dá quando inicia, quando o nosso coração está totalmente relaxado. Tá? E aí vai vir um potencial de ação de algum lugar que a gente vai ver hoje, e esse potencial de ação, então, estimula os ventrículos começam a contrair. Como é que começa isso aqui? Ao iniciar essa fase de contração isovolúmica, as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica aqui, ó, a pulmonar azulzinha, a aórtica está no laranjinha, né, o vaso está no laranjinha mais claro, as válvulas semilunares estão fechadas. E aqui tem um textinho, né? Então, inicia a contração dos ventrículos com o aumento da pressão. Então, começa a contrair ventrículo, a pressão dentro de ventrículos começa a aumentar, isso faz com que a coluna de sangue se eleve, e como se eleva tão rápido, né, com grande pressão, grande força, ela provoca, então, o fechamento das válvulas atrioventriculares, né, atrioventricular direita e atrioventricular esquerda, ou tricúspide e bicúspide, tá? E esse fechamento, como eu falei agora há pouco no outro slide, provoca
é a primeira bulha cardíaca ou em humanos, em seres humanos, mais ou menos o coração está repleto com mais ou menos 120 ml em cada um dos seus ventrículos. Então, de novo, como é que é essa fase? Chega um potencial de ação aos ventrículos, o ventrículo começa a contrair, a contração dele começa a aumentar a pressão, é coisa de fração de segundos, tá, gente? Eu estou falando devagar, mas é fração de segundos, você já sabe disso. Aumenta a pressão com grande velocidade, né? E esse aumento de pressão provoca que, ao contrair, diminui o tamanho do ventrículo aqui, ó, o sangue vai subir, né, elevar essa coluna e bater nas válvulas, nos folhetos valvulares das atrioventriculares, e essas atrioventriculares vão fechar e produzir um som, que aqui no caso é a primeira bulha cardíaca, o tum, do tum-tac. Tá? Essa é a contração isovolúmica. Contraiu com 120 ml, nunca parou de ter esse volume. A hora que começa a parar de ter esse volume, a gente já está entrando em outra fase. Quando a pressão aqui dentro do ventrículo for tão alta que ela provoque a abertura das semilunares, a abertura dessas válvulas semilunares, que é mais ou menos lá por 80 milímetros de mercúrio de pressão dentro dos ventrículos, né? Mais ou menos por aí, 80 milímetros de mercúrio, e aí depois 80 milímetros na aórtica e cerca de 8 na pulmonar, porque lembra que a massa muscular de ventrículo esquerdo é muito maior que massa muscular de ventrículo direito. Então a força exercida por aqui, a esquerda, é maior que essa daqui. Mas eles contraem e ejetam o sangue ao mesmo tempo. Porém, como esse aqui faz menos força, o valor da abertura dessa válvula é menor. Não vai nos interessar tanto isso aqui. Até porque a gente consegue verificar esta pressão aqui, tá? Facilmente, não. Essa pressão a gente verifica com aqueles esfingronamômetros, né? Que botam no braço, vem botam uma pressão no braço ali, um balãozinho, enche, aí vem com o estetoscópio, escuta, né? E aí percebe a pressão arterial. O esfingronamômetro, que faz aquela leitura, ele vai pegar a pressão na aorta, que é a mesma pressão de ejeção. A pressão de ejeção é aquele 120. Então, quando já está ejetando, abre com 80 e ejeta com 120. Como é que eu sei que abre com 80? Porque abertura e fechamento é o mesmo valor. E quando vocês estão fazendo os testezinhos essa aula prática a gente não vai poder fazer, né? Porque eu precisava estar na aula com vocês, pegar um por um com o esfingronamômetro na mão e fazer para vocês e vocês fazendo nos colegas. Aqui não temos como fazer isso. Ensinar a verificar a pressão. A gente não tem muito uso clínico dessa verificação em veterinária, né? Porque os aparelhos são humanos, e aí então, mas a gente faz mais aula prática para ilustrar e para ter um conhecimento geral, né? Mas enfim, como é que eu sei que a abertura e fechamento que eu estou fazendo é de 80 aqui, da semilunar aórtica? Né? O que é 80 de abertura, porque é o mesmo valor de abertura e fechamento, para abrir e fechar é o mesmo valor. E a gente para de escutar o som no esteto em 80. Ou seja, como é que faz esse exame? Garroteia o braço, né? Garroteia o braço, enche aquele balãozinho, aquele balãozinho vai garrotear. Vocês, ao mesmo tempo, colocam, então, o estetoscópio no ouvido de vocês e coloca ali bem dentro a face interna do cotovelo, mais ou menos por ali, e procura escutar, ou ao escutar, né, o fluxo sanguíneo. Como está garroteado, não vai ver. Então vocês daí abrem devagarinho, bem devagarinho, a válvula de escape de ar daquele balãozinho que garroteou o braço de vocês, e aí vai soltando devagarinho e escutando, soltando devagarinho e escutando. Quando vocês escutarem o primeiro tum no ouvido, aquela é a pressão de ejeção, mais ou menos 120. Tá? E aí continua soltando, vai tum, tum, e o ponteirinho vai mexendo, vai descendo aquele ponteirinho, né, que tem um ponteirinho ali que verifica a pressão que está naquela válvula, naquele equipamento que está fazendo o garrote no braço de vocês. Então estava cheio, estava lá em cima, estava em 200, digamos. Aí vocês abrem devagarinho, ele vem descendo, vão 190, 180, 170, bararara. Quando chegar lá mais ou menos em 120, que é a pressão média de todo mundo, vocês vão ao escutar no esteto que estava ali no braço, o primeiro tum, tum,
tum, tum, tum, tum, e apaga. Né? E daqui a pouco para de escutar. Quando para de escutar, é a fechamento da válvula. Então, é aí a pressão sistólica no primeiro som que vocês escutam, a pressão diastólica no segundo. Normalmente, o primeiro é 120, que é a pressão de ejeção, né? E quando para, é quando fecha a válvula, então não passa mais sangue, então vocês já conseguem perceber a pressão diastólica, que é 80. Divide 120 por 80 dá 12 por 8. Voltando um pouquinho, então, aqui, só para entrar no fio da meada de novo, a contrações volúmicas, então vem um potencial, provoca contração de ventrículos, essa contração faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem e produz o primeiro som cardíaco que a gente ausculta, né, que é audível ao estetoscópio, que é a B1. Tá? E aí continua contraindo, continua aumentando cada vez mais a pressão, até que tenha força para abrir as semilunares. Quando abriu as semilunares, a gente entra no período de ejeção. E aí vocês imaginem assim, ó, vocês estão com uma garrafinha de água, essas garrafinhas de 500 ml de água, na mão, cheia. Vocês apertam com toda a força, vai jogar água para cima. Então, aquela primeira fração de segundos, ele ejeta um monte de sangue. Tá? Então, o que é que diz assim? Ó, tem essa ejeção é dividida em duas fases: a ejeção rápida e a ejeção lenta. Ejeção neta. Lenta aqui, tá, gente? Neta não, lenta. A ejeção neta. É a neta de alguém aí. Ejeção lenta, tá? O que é ejeção rápida e ejeção lenta? Então, continua contraindo, abre a válvula. Quando abrem as válvulas, então as válvulas atrioventriculares estão fechadas, que fecharam produzindo B1. As válvulas semilunares são abertas pelo aumento da pressão, né? E ocorre, então, a saída de sangue para os ventrículos, né? Dos ventrículos para as artérias, tanto a pulmonar, azul, quanto a aórtica em vermelho. Tá? E aí, quando vocês apertam a garrafinha d'água, vocês veem que jogam um monte de sangue. Então, aquela primeira fraçãozinha de tempo é a ejeção rápida. E diz aqui a ejeção rápida: 1/3 do tempo total que demora a ejeção, ejeta 70% do volume a ser ejetado. E o restante 2/3, porque o coração continua contraindo e vai ejetando um pouquinho mais, continua contraindo e ejetando um pouquinho mais, até que contrai, não tem mais nada para ejetar. E quando não tem mais nada para ejetar, ele já começa a relaxar. Então, nesses 2/3 do tempo restantes, né, ele ejeta mais ou menos o restante de sangue, 30%. Se a gente sabe que em cada injeção, jovem, adulto, normal, humano, sem patologias, ejeta mais ou menos 70 ml, então naquela injeção rápida a gente já tem uns 49, né, 77, 49, 50 ml, e falta uns 20 ml para completar todo o valor a ser ejetado na ejeção. Tá? Certo? Até aí tudo bem? Bom, no final da ejeção, então, o coração vai contraindo, quando não tem mais nada para ser ejetado. Ah, mas tinha 120 ml, professor. O senhor disse que já ejeta 70 ml. Isso, uns 50 sempre fica aqui. Sempre fica um pouquinho, que é uma reserva. Lembra lá do que eu falei de sangue, que a gente falou de volemia? Então, se o coração contrair com mais força, com maior frequência, no exercício muscular, exercício físico, esses 50 vão ser incorporados também para aumentar a nutrição dos tecidos. Tá? Mas fica normalmente sem exercício físico, 50. E aí, quando está conseguindo, terminando de contrair, que já não tem mais nem força para contrair, e aí relaxa, ele começa a relaxar, a pressão está maior nos vasos, o sangue tende a voltar. O sangue tende a voltar. Né? Porque aqui já está vazio, entre aspas, de sangue, a pressão começa a diminuir, que ele começou a relaxar, então a pressão começa a diminuir, e o sangue tende a voltar dos grandes vasos para os ventrículos. Essa tendência é impedida porque o sangue bate nas válvulazinhas de novo, e as válvulas se fecham e faz o tum, do tum-tac, tum-tac. Aliás, faz o tac do tum, né? O tum é B1, essa é o B2. É, tum-tac. E aqui, então, é a segunda bulha cardíaca, que é o fechamento das semilunares. Tá? Mais uma vez, fechamento de válvula produz som, abertura de válvula não produz som. E aí, então, começa a relaxar, relaxar, relaxar. E como é que está o nosso coração agora? Vamos lembrar dele, ó. As válvulas semilunares estão fechadas, que acabaram de fechar, né? Fez o TAC. E as atrioventriculares, a esquerda e a direita, fecharam lá quando começou a contração, lá quando começou a sístole, no período de contrações volúmicas. Lá quando começou essa contrações volúmica, elas estavam fechadas. E continuaram fechadas durante todo esse tempo.
Tudo que aconteceu, elas ainda estão fechadas. Então, nosso coração agora está descansando, ou melhor, está relaxando, diminuindo a sua pressão interna, né? Então, ele vai diminuindo a pressão, porque está relaxando, cada vez com menos pressão, e as 4 válvulas estão fechadas. Tá? Diz assim, ó, válvulas atrioventriculares continuam fechadas, válvulas seminóides são fechadas por diferença de pressão, né? Porque tendeu a voltar o sangue, né? Então, B2. E aí inicia o relaxamento dos ventrículos. Né? Diminuição da pressão ventricular sem alteração do volume. Então, quer dizer, continua o mesmo volume que tinha aqui, 50 no caso, se estiver sem exercício físico. Mais ou menos 50, ele vai diminuindo com 50. Então, por isso que é relaxamento isovolúmico. Isovolúmico. Tá? Isovolúmico. Tá? Então, ele vai relaxando com o mesmo volume. A metria não, porque as fibras começam a aumentar de tamanho de novo. Tá? Mais ou menos em um ano ficam 50 ml, então o mesmo volume. E vai relaxando e vai relaxando. Até quando vai esse período de relaxamento esse volume? Até que ele pare de relaxar com o mesmo volume. Como assim? Ele está relaxando com o mesmo volume, por isso é o nome. A hora que ele começar a relaxar e tiver um volume aumentado aqui, não é mais relaxamento esse volume. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando a pressão dentro de átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, for maior que a pressão dos ventrículos. Aqui tem 80, fechou as válvulas em 80, vai baixando, 79, 78, 60, 50, 40, vai baixando. Pressão de átrio em uma sístole atrial chega no máximo a 8, 6 ou 8 milímetros de Hg. Ele não está nem contraindo. Então essa pressão deve chegar, ele cheio, o sangue fazendo peso sobre essas válvulas atrioventriculares, né, o sangue se acumulando aqui, pesando sobre as válvulas atrioventriculares, vai fazer uma pressãozinha sobre essas válvulas, uns 4 milímetros de Hg, 6 milímetros de Hg. Então vai baixando a pressão aqui, 40, 30, 10, 8, 7, 6, 5, 4, ficou igual. 3, agora sim, diminuiu. E aí então o sangue despenca daqui para lá. Quando abrem-se as válvulas atrioventriculares, não é mais período de contração isovolúmica, porque o sangue que se acumulou no retorno de sangue para o coração, que a gente diz retorno venoso, o sangue do retorno venoso despenca lá para baixo, abre a portinhola aqui, plum, cai lá para baixo. Então está com o volume aumentado. E aí a gente entra na próxima fase, que é enchimento rápido. Nós tínhamos ejeção rápida e ejeção lenta. Aqui também tem enchimento rápido e enchimento lento. Ou seja, qual é enchimento rápido? Quando abre a válvula, que a pressão dos ventrículos ficou imediatamente menor que a dos átrios, abrem-se as válvulas atrioventriculares e o sangue cai. Como se tivesse aberto uma catapulta, quer dizer, um alçapão embaixo da pessoa, a pessoa vai cair. Né? E aí então, plum, cai lá embaixo. Esse blum é um som que eu falei para vocês que é como se fosse... Não dá para auscultar ao estetoscópio. A gente não consegue fazer isso, mas com fonocardiograma consegue perceber. Em exame de fonocardiograma, você vai escutar um som semelhante a passar água de um copo para o outro, né? Chuá, chuá. Assim, porque o líquido vai descer e vai fazer um turbilhonamento, vai pum, bater aqui e vai se mexer. E esse som, né, é a terceira bulha cardíaca. Então, assim, as válvulas semilunares ainda estão fechadas. Atrioventriculares se abrem por diferença de pressão, né? Os átrios têm maior pressão agora. E aí, então, ocorre o enchimento rápido. O sangue despenca, né, B3 para os ventrículos a partir dos átrios. E isso aí vai completar mais ou menos 70% do volume total do ventrículo. O volume total do ventrículo é 120 ml, nem relaxamento. Tá? Em relaxamento, sem estar em exercício físico, em repouso, quer dizer. 120 ml. Mas pode aumentar? Sim. Se você tiver em exercício físico, a gente vai ver daqui, na quarta-feira, que eu vou falar para vocês, vai aumentar sim. Vocês ejetam muito mais. Então, mais ou menos 120 ml, 70% vai dar uns 80 ml, mais ou menos. Então, quando vocês tinham 50, né? Então vai completar, vai chegar uns 80 aqui, mais ou menos. Tá? E aí, ventrículos ainda estão relaxando, átrios já estão com as suas válvulas atrioventriculares abertas, e por uma fração de tempo, enquanto não vem potencial de ação para átrios, eles não começaram a contrair ainda, o sangue continua voltando para o coração. E aí ele escorre pela parede, e vai se depositando nos ventrículos. E esse período, a gente chama de enchimento lento, né, que o sangue simplesmente volta para o coração,
as válvulas semilunares estão fechadas, as atrioventriculares estão abertas, e como as válvulas ventriculares estão abertas, o sangue que está retornando para o coração passa direto. É muito pouquinho, gente. Ó, ali enchia com 70%, aqui vai chegar no máximo 75% do volume total do ventrículo. Então vai vir ali mais uns 2, 3 ml, 5 ml no máximo, para preencher isso aqui. Esse é um período em que ventrículos estão totalmente relaxados, nós estamos em período de diástole, né? E átrios ainda não começaram a contrair. E existe isso. Ele fica um período que está tudo relaxado. É uma fração de segundos, mas fica tudo relaxado. A gente chama isso de enchimento lento, mas o mais usual é chamar de diástase. A diástase é um período em que átrios e ventrículos estão relaxados. Então, na verdade, não é contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. É contrai, diástase e relaxa. Contrai, diástase e relaxa. Contrai, diástase e relaxa. Tá? É assim que é o nosso ciclo. Não é contrai, relaxa, né? Que a gente pensava. Cisto, diástole, diástase. Opa, cisto, diástase, diástole. Sístole, diástole, diástole e diástase. Sístole, diástole e diástase, tá? Bueno, então, o coração já está quase cheinho. O coração está quase cheinho. E aí, o que acontece? Agora, passou aquela fração de segundos que o potencial de ação precisava para chegar aqui nos átrios. Ele chega o potencial de átrios e o átrio contrai. Os átrios contraem. Tá? Aí diz assim, ó, válvulas atrioventriculares estão abertas, válvulas semilunares fechadas, átrios contrai passando algum sangue para os ventrículos. Como assim algum sangue, gente? Tem sangue em átrio? O sangue que estava em átrio se acumulou e caiu para fazer o enchimento rápido. Lembra? Despencou. Agora, átrio, no enchimento lento e na diástase, não tem sangue. O sangue simplesmente escoa. E aí, se contrair isso aqui vazio, o que vai acontecer? Vai encher? Vai. Vai completar o restante que falta. Falta uns 30%, mais ou menos. Vai completar. Na contração de átrios, já explico como completa. Na contração de átrios, né, vai dar um barulhinho como se fosse você apertando uma latinha de refrigerante, né? Clac, clac. Porque está vazio. E aí esse som, clac, clac, se figura, né, no fonocardiograma como quarta bulha cardíaca. Também só audível em fonocardiograma. No esteto a gente não consegue ver. Tá? Como é que contrai se está vazio e enche completo o ventrículo? Os átrios funcionam como bomba escorva, não é escova, escorva. Uma bomba escorva, ela faz duas coisas ao mesmo tempo, ela suga e ejeta. Como assim? Não estou entendendo nada. Todo mundo já deve ter visto um conta-gota na vida, né? Todo mundo já apertou um conta-gota, talvez não tenham visto aqueles vidros antigos de vidro e tem um conta-gotazinho de borracha, né, com uma tampinha de rosca em cima, vocês desrosqueiam aquilo, apertam aquela tampinha de borracha, o conta-gotazinho, aquele tubinho, puxa o líquido para dentro, depois vocês tiram dentro do vidro, apertam de novo e ele ejeta, não é isso? Tá? Só que uma bomba escorva faz essas coisas ao mesmo tempo. Ao contrair, ela suga e ejeta. Então o átrio aqui está contraindo, tem que lembrar que aqui tem cavas, aqui tem aqui tá as cavas, ó, do lado direito, a cava superior, cava inferior, ou cranial e caudal, tá? E as pulmonares, chegando no átrio esquerdo, as pulmonares. Do lado direito, esquerda não está aparecendo, direita não está aparecendo, esquerda está aqui, né? Não está aparecendo, está por trás aqui. Então o que acontece? Quando contrai, ele diminui a pressão, né, aqui dentro, ele contraiu e sugou, né? Sugou. E ao sugar, ele está contraidinho, o sangue passa direto, ó, chum. Então isso é uma bomba escorva. E por isso que a contração de átrios, e aí quando a gente está em aula presencial, normalmente a gente faz prova presencial e o professor pergunta, explique como é que o átrio que está vazio no final da sístole completa o enchimento ventricular, se não tem sangue no seu interior. E aí o pessoal esquece que ele tem esse funcionamento, que é a tal de bomba escorva. Tá? Contrai e suga o sangue que estava retornando devagarinho e aumenta a velocidade de fluxo de sangue, joga direto. Bom, contração de átrio então completa, e aí a gente inicia tudo de novo.
átrio contraiu, já vem o potencial de ação para ventrículo e ventrículo contrai. Certo? E aí começa tudo de novo. Sístole ventricular, né? Contração isovolúmica, fechamento de átrio ventricular, formação da B1, daí continua contraindo na contração isovolúmica até o período de ejeção. Ejeção rápida ejeta bastante, ejeção lenta dá uma melequinha mais nos vasos, né? Aí começa a relaxar, provoca fechamento de semilunares, que o sangue tende a voltar na diástole, tende a voltar, então é relaxamento isovolúmico, e o sangue, durante tudo isso aqui, ó, foi se acumulando em átrios, está cheio. Quando a pressão de átrios ficou maior, já explico. O sangue se acumulou. Quando a pressão em átrios ficou maior que a de ventrículos, que o ventrículo está relaxando, abrem-se as válvulas átrio-ventriculares, o sangue despenca, enchimento rápido. E aí um períodozinho que antes de começar a contrair átrios, que a gente chama de diástase, período intermediário aqui, antes de começar a contrair átrios, que o sangue ainda escoa pelas paredes, completa um pouquinho mais, e depois a sístole atrial e começa tudo de novo. A tal de bomba escorva, ela provoca isso porque a gente pegar uma caixa torácica, certo? E dentro dessa caixa torácica botar um coração relaxado, tem um tamanho dentro da caixa torácica. É a mesma coisa da bomba respiratória que eu falei para vocês aquele dia. Que a gente tá, como é que o sangue volta. Tá? Então aqui tem um coraçãozinho. Tem uma área entre o coração e a caixa torácica. Se eu pegar e contrair átrios, se eu pegar, apaga e contrair os átrios e fizer uma coisa mais ou menos assim, fica assim mais grossa essa linha. Então, o átrio contraiu, oxi, coisa feia. Átrio contraíram, e na contração de átrios, então, diminui o tamanho do átrio, né? A área da caixa torácica ficou maior, não ficou maior? Se a área é maior, a pressão aqui dentro é menor, não é isso? Como assim? Lembra do balão que eu falei para vocês de aniversário? Pega um balão de aniversário cheio de ar e aperta ele. Aperta, ele vai estourar. Por que ele vai estourar? Porque vocês, tentando diminuir o tamanho do balão, aumenta a pressão, e uma hora aquele látex que é de péssima qualidade vai explodir. Se fosse um látex que foi melhor, ia aguentar muito mais tempo. Então, simplesmente vocês apertam e ele estoura, porque a pressão dentro ficou maior. Então, se eu aumentar o tamanho, é o contrário. Se eu diminuir o tamanho de um recipiente apertando, a pressão dentro aumenta. Se eu aumentar esse tamanho, a pressão diminui. Então, eu aumentei o tamanho de que maneira? Nem mexi na caixa torácica, só diminui o tamanho do coração. A área ao redor ficou maior. Se a área ficou maior, a pressão aqui dentro diminui. Se a pressão dentro da caixa torácica diminui, ela puxa para dentro o sangue que está nas regiões fora da caixa torácica. É, e assim que funciona. Por isso que, ao contrair, o átrio consegue sugar, puxar o sangue que está retornando normalmente para dentro do coração. Entendeu? Entendeu? Já não explico de novo de outra forma. A gente vai mudando aqui a forma. Isso. A gente vai mudando aqui a forma de explicar até que sai. Uma hora sai. É complicado essa aula virtual, né, gente? Não fiquem com vergonha. Perguntem mesmo, tá? Então é isso, gente. É simples, mas tem um monte de eventozinho. Um monte de coisinha. Sim, exatamente. Sim, sim. Só existem válvulas em veias, tá? Artérias não tem válvula. Aquelas válvulas venosas, ao provocar, facilitar o retorno venoso, né? Retorno de sangue para o coração, só em veias. Tá? Na verdade, não chega a ser uma exceção, porque a gente não considera essas válvulas como sendo das veias. Tá? Considera essas válvulas sendo do coração. A gente considera essas válvulas que tem aqui no coração sendo
propriedades do coração e não das veias, tá? Por isso que a gente não dá para dizer que é uma exceção. Feito. Tá, gente? E dessa parte é isso. Eu quero continuar com vocês explicando agora de onde é que vem aquele potencial de ação louco que eu falei para vocês. Onde é que vem isso? Nós conversamos aí, né? E eu disse para vocês que do nada vem um potencial de ação e provoca então a despolarização de ventrículos, depois acontece um monte de coisa, de lá no finalzinho a contração de átrios. E vocês perceberam ali que eu disse para vocês que átrio contrai lá no finalzinho e ejeta um pouquinho, né? Cerca de uns 20, 30 ml. Bom, se o átrio contrai 20, 30 ml, o coração tem capacidade de 120. Se ele injetar uns 30 ml e parar de funcionar, mas esses 30 ml, a gente vai ter só 90 no coração, não é isso? Então, átrios que não estão funcionando vão possibilitar que esse coração fique repleto apenas com 90 ml de sangue, mais ou menos. Eu disse para vocês que um jovem, adulto, normal, sem patologias, necessita de mais ou menos uma injeção de 70 ml. Então está sobrando sangue, né? O coração tem 20, tem 90, vai ficar sempre 20 paradinho ali. Não é o mesmo sangue, tá, gente? As mesmas moléculas sanguíneas. É sim o mesmo volume, o sangue vai mudando. Mas, então quer dizer, átrios não necessita de átrio para a gente viver? Não, não necessita. A gente pode viver muito bem, muitas pessoas vivem muito bem, sem saber que tem uma patologia atrial. Nunca fez exercício físico, a pessoa sedentária, nunca fez exercício, a hora que fazia exercício ficar cansado rápido, não se adaptou e não faz. Não estou dizendo que quem não tem preparo físico, fica cansado rápido, tenha uma patologia atrial. Eu estou dizendo que pessoas que nunca testaram, nunca tentaram fazer uma atividade física e morrem, muitas vezes nem sabiam que tinham uma patologia atrial. Então, mesmo o átrio não funcionando, o coração consegue sobreviver, porque vai ter uns 90 ml, precisa 70. Ah, mas se ele fizer um exercício físico, tiver que correr, tiver que fazer... Aí sim, aí ele vai necessitar de mais, vai ter fadiga, vai ter muitos cansaços. Não estou dizendo, mais uma vez, que quem tem cansaço e fadiga tem patologia atrial. Mas, fique claro que átrio é dispensável. Tá? É dispensável, dá para viver sem eles. Eles completam só um restinho que tem lá. Tá? E aí, então, mesmo que ele não contraia, nós temos que contrair o ventrículo. E de onde é que vem essa estímulo para o coração bater, para o coração contrair? Né? Vem um sistema especializado, único do coração, que é esse coisinha amarelo aqui. Então, nós temos o coração. Eu não mandei, eu acho esse slide para vocês, eu mando agora, tá? Esqueci de mandar ontem. Então, são formados em amarelinho aqui, ó, são fibras nervosas, né? Nada mais são que são neurônios, né? São, na verdade, esses feixes aqui, ó, são axônios de neurônios, né? Tá? E aqui tem um nódulozinho, e aqui tem outro nódulozinho, certo? Esses nódulos em si são corpos neuronais, são acúmulos de corpos neuronais, é como se fosse um pequeno cérebrozinho, existe comunicação, sinapse ali, enfim. Só que esses neurônios são diferentes de tudo que a gente já viu hoje. Esses neurônios que compõem todo o sistema elétrico cardíaco, e a gente vai ter esses neurônios também para controlar lá o sistema respiratório, a gente vai ter esses neurônios para controlar o sistema digestório, tá? São neurônios diferenciados, eu não falei ainda para vocês, mas tem um sistema diferente. Esses neurônios aqui, eles se despolarizam sozinhos. Esses neurônios aqui, eles geram o potencial de ação sem ninguém mandar. Ai, meu Deus, o que é isso? Pois é. Esse sistema elétrico, como é que ele consegue fazer isso? Como é que esses neurônios conseguem se despolarizar sozinhos? Lembra que lá nas primeiras aulas eu falei para vocês de despolarização, repolarização, né? A gente falou da formação da eletricidade na membrana, bioeletrogênese. Vem o potencial de ação, abre canais de sódio, o potencial de repouso é 70 milivolts negativo, o canal de sódio se abre com menos 50 milivolts. Então tem que ter um limiar, tem que ter um estímulo que chegue, tire de menos 70 e leve para menos 50. Pois é. Aqui, o potencial de repouso desse sistema elétrico aqui é menos 50.
O potencial de repouso desses aqui é o mesmo valor de abertura de canais de sódio. Ou seja, essas células em repouso estão com os canais de sódio abertos, sempre abertos. Então, o sistema elétrico do coração possui seus canais de sódio sempre abertos. E se possui canal de sódio sempre aberto, o sódio flui para dentro da célula, despolariza. Só existindo o sódio, que é o íon que mais temos no nosso organismo, se vocês morrerem, vão fazer necrópsia, depois daqui 100 anos vão encontrar sódio lá ainda. Tá? O íon mais rico que a gente tem no organismo é o sódio. Se tendo sódio, a célula vai despolarizar. Ela despolariza, repolariza, o canal fica aberto. Despolariza, repolariza, o canal fica aberto e vai fazer isso sistematicamente a vida inteira. Então, existindo sódio no organismo, vai despolarizar sozinha. Essas células vão despolarizar, vão gerar o ponto de exaltação. Então a gente chama isso aqui célula autoexcitável, né? Isso aqui a gente vai falar de novo lá no sistema gastrointestinal, que gera aqueles movimentos peristálticos, aquele roncar da barriga que é involuntário, né? A gente vai falar depois. Bom, mas quem são esse sistema elétrico que gera o potencial de ação sozinho e conduz o potencial para contrair músculos cardíacos? O primeiro é um acúmulo de células chamado nó, ou nódo, ou ainda nódulo, tá? Sinoatrial. O nó sinoatrial tem o nódo sinusal ou sinoatrial, o nódo sinusal ou sinoatrial, SA. O sinoatrial, ele tem, diz assim, apresenta automatismo, tá? Correntes elétricas, catecolaminas, enfim. Isso aqui é bobagem. Ele tem automatismo, tinha até que ter apagado isso aqui. Tem automatismo, tá? Ele se despolariza sozinho. Essa fibra elétrica se despolariza sozinha porque tem os canais de sódio sempre abertos. A frequência de despolarização dessa célula, em média, é 70 vezes por minuto. Por isso que nós temos 70 batimentos por minuto. Saindo dele, existem 3 vias que não estão marcadas em amarelo, mas estão com setinhas aqui, são os feixes internodais. Os feixes internodais vão correr a parede de átrio direito, percorrer essa parede, comunicando o nó sinoatrial com o nó atrioventricular. O nó sinoatrial é comunicado com o nó atrioventricular por esses feixes. Esses feixes nada mais são que fibras nervosas, axônios mielinizados, que levam o potencial de ação gerado aqui, no lado direito, na parede lateral direita do átrio direito, até a frente no nó atrioventricular. Esses feixes internodais conduzem isso aí. Ao mesmo tempo, tem uns feixes que conduzem lá para o outro lado, que eu não tenho nome aqui, mas eu vou botar para vocês, que é o feixe de Beckmann. O feixe de Beckmann. Tá? O feixe de Beckmann, não tem espaço, é tudo junto. Os feixes de Beckmann conduzem o potencial de ação gerado aqui no nó SA até o átrio esquerdo. Então, são fibras nervosas que levam esse potencial lá para o átrio esquerdo e, ao mesmo tempo, levam esse potencial de ação para o nó atrioventricular. Então, quando ela emite o potencial aqui, esse potencial vai ao mesmo tempo para lá e para cá. Mais ou menos demora uns 0,03 segundos para fazer isso aqui. Vai para lá e vem para cá. 0,03 segundos. Pá, pá. Quer dizer, vocês pensarem, já faz umas 10 vezes isso, né? Pá, pá. Ao mesmo tempo, tá? Chega aqui e chega ali ao mesmo tempo. Quando chega ali, é liberado o potencial de ação no músculo atrial e átrio começa a contrair. Certo? Lembra da historinha que eu falei para você? Não foi para vocês que eu falei ou foi para a Beth B? Deve ter sido para vocês. Do sincício? Foi para vocês. Lembra da história do sincício? Eu disse para vocês que a fibra muscular cardíaca e a lisa tem sincício e que eu expliquei para vocês sincício sendo você jogar uma pedrinha na água e jogando pedrinha na água vai formar uma onda. Então tu imagina assim, ó, eu jogo pedrinha na água aqui nesse átrio. Forma uma onda, né? Cada vez maior. Então, vamos fazer um resumão. Nó sinoatrial produz o potencial de ação e conduz até o átrio esquerdo.
Esse potencial de ação é liberado no átrio esquerdo e provoca, então, a contração de átrio esquerdo. Átrio esquerdo começa a contrair, né? E esse potencial de ação então, é liberado lá no átrio esquerdo e vem para cá. Então, entre átrios vai existir uma fração de segundos, porque o potencial de ação é liberado ali, ó, e contrai, vem contraindo, 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 até contrai o átrio direito. Quem produz o potencial de ação está no átrio direito, mas o átrio direito contrai depois do átrio esquerdo. Existe uma fração ésima, que é imperceptível olho nu, mas átrio esquerdo contrai antes que átrio direito. Como é que sabe isso? Eletrocardiograma, a gente consegue ver isso. Bom, se esse potencial de ação gerado no nosso sinoatrial é conduzido ao mesmo tempo por no átrio ventricular e para o átrio esquerdo para provocar a contração de átrios, então esse potencial de ação é conduzido para lá para provocar a contração de átrios, qual é a função desse cara aqui? Do nó átrio ventricular. A função dele, né, diz aqui, retardar o potencial de ação. Retarda o potencial de ação. Para quê? Porque se não tivesse essa barreira, o potencial de ação ia sair daqui e ia para ventrículo. Ia contrair átrios e ventrículos ao mesmo tempo. Então, o potencial de ação gerado no nosso sinoatrial é conduzido para o átrio esquerdo e provoca a contração de átrios. E, ao mesmo tempo, esse potencial de ação chega, então, no nó átrio ventricular. Mais ou menos. Já vou explicar isso aqui também. Não tem muita relação, não. O platô a gente vê ali naquela na ejeção, né? Que ele continua contraindo, ejetando, faz ejeção rápida, ejeção lenta, tá? Aí, o platô a gente vai ver, vou mostrar o eletrocardiograma, não sei se vai dar para mostrar hoje. Deixa eu ver que horas são. Não vai dar. Aí eu vou só mostrar, apresentar esses caras para vocês, e a gente vai ver depois. Mas no eletrocardiograma eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então qual é a função dele? Se não existisse esse, o potencial de ação ia sair daqui e ia contrair, provocar a contração de átrios e ventrículos ao mesmo tempo. Então esse cara aqui chamado no átrio ventricular, que fica bem na parede entre átrios e ventrículos, bem perto da válvula atrioventricular, né? Esse no átrio ventricular ele vai provocar o retardamento, né? A paradinha. Para o potencial de ação ali, espera um pouquinho, fica um pouquinho. Tá, agora passa. Já passou, pode passar. Eu disse para vocês que quanto tempo fica parado aqui? Fica parado mais ou menos uns 0,12 segundos. Professor, é só isso? Mas se vocês pensarem que demora 0,03 para percorrer tudo isso e fica 4 vezes mais parado aqui, é bastante tempo. Em 0,013 ele percorre isso aqui. Agora em 0,12 ele fica parado aqui. Dá tempo para átrios contrair e depois o potencial de ação, então passado esse tempo, vai para frente. Como é que ele faz isso? Ele tem uma sinaleira ali, ele tem um guarda de trânsito? Não, não tem guarda de trânsito, não tem sinaleira. Acontece que essas fibras, os canais, né, de sódio são menores. Nessas fibras, os canais são menorzinhos e mais estreitos. São em menor quantidade, melhor dizendo, menor quantidade e mais estreitos. Então, o sódio demora mais para gerar despolarização nele. Então, esse potencial de ação vem aqui, vai despolarizar ele, mas demora mais. Então, dá um retardo nesse tempo. Então, a função do nosso sinoatrial, gerar o potencial de ação. Função do nó atrioventricular, parar, retardar, diminuir a velocidade de condução desse potencial de ação. Para quê? Para que átrios e ventrículos não contraiam ao mesmo tempo. Certo? Passou aqueles 0,12 segundos, bom, aí já despolarizou, né? O sódio passou, gerou eletricidade, e aí o potencial de ação percorre pelos feixes de His, que é esse 3 aqui, vai até o ápice do coração e retorna enervando tudo o máximo. Aqui está mostrando só a parede, mas por aqui também tem, por lá, na parede que foi tirada daqui também tem. Então, esse sistema de Purkinje, que é as fibras 4, é um monte, esse aqui é 4, tudo que está aqui é 4, tá? Vai entrar por toda a parede do ventrículo, toda a volta dos ventrículos, para que ventrículos contraiam ao mesmo tempo. Diferente do que acontece em átrios. Ventrículos vão contrair ao mesmo tempo que ele é totalmente inervado. Muito inervado. Átrios não. Átrios, só o átrio esquerdo recebe inervação, só o átrio esquerdo contrai e vai trazendo essa contração para cá até que aqui contrai. Mas é muito rápido mesmo assim, olho nu a gente não vê, mas existe diferença. Tá?
Antes de terminar a aula, já que eu falei que tem sincício, na verdade a gente tem dois sincícios no coração, né? Tem o sincício atrial e o sincício ventricular, não é isso? O sincício atrial libera, então, o potencial de ação aqui, as fibras se comunicam, a eletricidade passa de fibra para fibra até gerar contração no átrio direito, certo? No ventrículo também tem sincício. As fibras musculares são as mesmas, tem junções comunicantes, então tem sincício, né? Só que aqui eles não contraem em tempos diferentes, porque tem muita inervação por todos os músculos ventriculares. Tá, mas me diz uma coisa. Se gera potencial de ação e eletricidade e libera nesse átrio, por que a eletricidade do átrio, que eu disse que o professor falou que é uma onda, né? Vai tirando uma onda, olha onde é que essa onda está indo, né? A onda está indo lá em ventrículo. A onda vai, lógico, para todos os lados, né? A onda é um elo, joga uma pedra na água e forma aquela onda, aquele halo cada vez maior. Por que o potencial de ação de átrio não afeta ventrículo? Se já que existe sincício. Aí na anatomia vocês vão ver que existe uma camada de tecido conjuntivo que isola átrios de ventrículos. Se vocês dissecarem o coração, pegar um coração, tirar os dois átrios de cima, assim como se fosse uma tampa de uma lata, né? Uma tampa de um pote, né? E tirar aquela tampa, vocês vão ver que ali, aquela secção onde deveria estar a tampa que saiu, ali entre a tampa e a parte de baixo, tem uma camada de tecido conjuntivo fibroso, que é um isolante elétrico, é como se fosse um chinelinho de borracha. Então tem um chinelinho de borracha que isola o potencial de ação, ou melhor, o sincício atrial do sincício ventricular. Sendo assim, quando o potencial de ação chega em átrios, só átrios contraem. Sendo assim, quando o potencial de ação chega em ventrículos, só ventrículos contraem. Não existe. professor, mas e se romper isso? Aí nós vamos ter encrenca. Aí átrio e ventrículo vão contrair ao mesmo tempo. O potencial de ação vai se repassar. Então, quais são os fatores que evitam que átrios e ventrículos contraiam ao mesmo tempo? São dois. O primeiro é o feixe, ou melhor, o nó átrio-ventricular. O nó átrio-ventricular para a potencial de ação. E o segundo é um feixe, uma camada de tecido conjuntivo que isola a eletricidade de átrios da eletricidade de ventrículo. É como se tivesse um chinelinho de borracha pegasse num fio elétrico, né? Teoricamente não leva choque, tá? Então hoje eu só apresentei para vocês esses feixes aqui, como o feixe de Is, feixes do sistema de Purkinje, são axônios, e como axônios a função é só conduzir a potência e liberar essa eletricidade no músculo. Quem tem uma função maior é o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Esse gera o potencial e esse para o potencial. Tá? Tá em cima da hora. Quarta-feira a gente revê isso aqui, continua falando aqui, eu vou mandar esse material para vocês que eu não tinha mandado. Tá, meu povo? Já 11h21, né? Deixa aqui, depois eu fecho isso aqui. Então,